Biblicistas, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um podcast no canal Bíblia Aberta. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Hoje vamos tratar de um tema muito bacana. Vamos trazer recomendações básicas para os jovens pregadores. Quando eu falo jovens pregadores, não me refiro literalmente à idade, mas todos aqueles que estão começando o ministério da pregação, são jovens nessa jornada e precisam dessas orientações. E para trazer essas orientações, nada menos, nada mais do que o nosso convidado, o diácono Kemuel, dirigente, certo, aqui na cidade de Timon, da Assembleia de Deus também. E aí eu vou falar com toda a convicção e segura, convidei o Kemuel, o diácono Kemuel, porque é um dos maiores pregadores aqui da nossa região. A humildade dele vai dizer que não, mas é, certo? É que Timon e Teresina, em termos de pregação, para a glória de Deus, né? A gente reconhece isso para a glória de Deus. O diácono Kemuel sempre tem agenda cheia e atendendo um convite. Então, para mim, seria a pessoa ideal para trazer essas recomendações para quem está iniciando na jornada da pregação, ter alguém que está ali diariamente pregando, levando a palavra de Deus. Então, professor Kemuel, diácono Kemuel, dirigente de congregação, pregador do Evangelho, quero lhe agradecer por você ter arrumado esse espaço na sua agenda aí, muito corrida. Sou grato a Deus pela sua vida, sempre acompanho as suas agendas nas redes sociais. Ainda não tive a oportunidade, o privilégio de eu lhe ouvir pessoalmente, as agendas não estão encaixando, mas quem sabe em breve eu estarei tendo essa oportunidade. Fique à vontade, seja bem-vindo e eu quero lhe agradecer de coração. Você pode ficar à vontade para fazer a sua saudação inicial. Senhor, meus irmãos, os amigos que estarão nos acompanhando. Tudo isso que o pastor Fábio falou é bondade dele. Bom, fico feliz em poder estar participando desse podcast. É uma temática bastante importante, mas dizer a todos vocês, eu só sou um aluno e agora eu tenho a oportunidade de estar diante de um mestre. Então, para mim, uma alegria. Deixo aqui minha saudação ao pastor Fábio, um agradecimento por essa tão singela lembrança. Agradeço e espero que tudo o que for falado nessa noite seja de bom proveito, né, para todos. Com certeza vai ser uma bênção. Então, quero pedir a você que está assistindo, deixa teu comentário, a tua pergunta, se inscreve no canal, compartilha esse podcast com o maior número de pessoas, porque será muito edificante. Mestre Kemuel, para começar aqui o nosso bate-papo, eu quero trazer um questionamento muito interessante. Eu gostaria que você compartilhasse conosco, né, um pouco aí da sua experiência como pregador. Todos nós temos as nossas experiências, os traumas que foram superados, as dificuldades. E aí eu queria que você compartilhasse isso um pouco com a gente. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas não sabem é que eu era gago antes, quando me converti. Eu tinha essa dificuldade e assim, e Deus me curou dessa dificuldade. Hoje eu tenho um problema de dicção, mas eu fui curado e pela graça de Deus consigo pregar, consigo dar estudo, mas eu alcancei esse milagre de Deus. Então todos nós temos as nossas experiências. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua nessa trajetória aí como pregador. Pastor, eu nasci no lar evangélico, louvo a Deus por isso. Para quem não sabe, eu quero até, tem muito a ver com o nosso assunto, mas aproveitando a oportunidade, eu sou defensor de que filho de crente precisa também aceitar Jesus. E eu tive a grata felicidade, aos 6 anos de idade, meu pai pregando em de ser, ele negou e disse assim: quem deseja aceitar Jesus, eu me levantei. Toda a igreja sorriu, toda a igreja. Só que Deus sabia, no meu coração, aquela noite eu estava dizendo um sim para Deus. Verdadeiramente queria servir a Jesus, eu já estava entendendo o que era servir Jesus. Só que, como filho de crente, filho de um presbítero, eu sou neto, tenho a honra de ser neto e filho de presbítero. Meu avô foi presbítero aqui em Timon, Luiz Manuel, e meu pai
presbítero Moacir, jubilou esse ano passado. Só que eu fui, vou usar aqui a expressão, uma bênção. E os irmãos entendem quando um assembleano diz que é uma bênção, tem dois sentidos. O primeiro sentido é de ser uma bênção mesmo, nas mãos de Deus, e o outro sentido é de ser um pouco terrível. E eu preguei muito em culto infantil, comecei muito novo. Não era, nunca fui tão tímido, graças a Deus, foi algo que Deus me abençoou. E eu fui crescendo. Cheguei na minha adolescência, na minha juventude. Infelizmente, a gente tende, se não vigiar, é claro, a perder as oportunidades. Quero até aproveitar, pastor, e dar essa fala aqui para os meninos mais novos. Não perder a oportunidade. Quanto mais novo, em idade mesmo, é melhor para Deus já ir trabalhando, dando oportunidade para si, para Deus continuar usando. Eu, irmão Kemuel, a minha experiência, eu perdi muitos anos a oportunidade. E agora eu vou lhe contar, não é que Deus é vingativo não, meus irmãos, mas ele é justiça. Foi o que aconteceu. Fui crescendo na igreja, mas aquele crente, eu não sei se está O correto, se eu povo, posso depois o povo cortar, chama Raimundo, é? eu chamo de isso, eu já estou na igreja até no mundo. E Eita. aí fui crescendo, e quando eu completei meus 22 anos, Deus me deu a grata oportunidade de conhecer a irmã Camila. Eu conheci a irmã Camila no mesmo ano eu casei. E tive uma mudança de chave. Decidi, mas eu tenho que ser crente de verdade. O que foi que aconteceu? Aí eu tive vontade de ter oportunidades para pregar. Aí Deus, que é maravilhoso, é como se Deus dissesse assim: agora vai ser no meu tempo. Aí eu, olha, entenda bem, eu filho de presbítero, meu pai dirigindo igreja, meu avô dirigindo igreja, eu sentava com eles, dizia, olha, eu estou preparando a mensagem em tal capítulo, qual o entendimento que vocês têm? Me ajudem aí. Que era para eles entender que eu estava com vontade. Só que aí passou meus 22 anos, passou meus 23 anos, 24, 25. Depois de 4 anos, meu pai um dia disse assim, meu filho, eu tenho vontade de lhe dar uma oportunidade para pregar. Eu não sei se chegou a hora. Senhor, e eu com sede, eu estava igual Paulo, só Eita. na, preparando as tendas. E aí eu disse, rapaz, eu estou preparado, na minha visão. Ele, mas vai dar certo. Irmãos, e por incrível que pareça, minha primeira oportunidade não foi meu pai que me deu. Minha primeira oportunidade foi num culto de mocidade, na congregação Brilhante Estrela da Manhã. Eu com 26 anos de idade, entenda bem. Com 22 eu fiz o propósito. Só que Deus só foi me dar o oportunidade com 26 e eu hoje entendo, estou maduro, um pouco mais maduro. Eu perdi a oportunidade que Deus me deu ainda criança. Por isso que eu estou dando essa palavra para os jovens. Não perder, não troque as oportunidades que Deus dá por nada nessa vida. Nada, nada nessa vida. É mais importante do que as oportunidades que Deus lhe deu hoje. Então, os jovens que estão começando hoje, não troque. Eu troquei. E Deus me colocou na geladeira, literalmente, para me aprender. Hoje eu digo isso. Foi para me aprender a valorizar. E aí o que é que acontece? Eu acho que o pastor já ouviu isso muito, um dedo dentro da Bíblia. Isso simboliza algo, viu? Para os que estão aí. A maioria dos dirigentes do pastor entende que o irmão que anda com o dedo dentro da Bíblia, chega na igreja, é porque ele tem uma mensagem ali. E meu pai sempre dizia isso. Então, o que foi que eu fiz? Eu sempre andava com o dedo dentro da Bíblia, só que eu não tinha as oportunidades. E primeira vez que eu fui chamado para pregar oficialmente, eu tinha 28 anos de idade. Olha o tempo. Pegue aí
vamos traçar aqui a linha, 22 para 28 foi quando eu tive a primeira oportunidade para pregar oficialmente em um culto. E eu lembro todos os detalhes. Quem me convidou, não sei se o pastor Fábio já conhece, foi o diácono Evandro. Hoje ele é dirigente da congregação Manaim, perdão, congregação Torre Forte, é lá na área 5, lá na Cidade Nova. Ele Não, não era o dirigente, ele não era líder de peguei. mocidade lá e de missões, e ele me convidou. Acho que para mim foi uma das noites mais, vou usar aqui uma, sem exagero, mas mais maravilhosas da minha vida. Eu penso que eu nunca me preparei tanto para pregar como foi naquela agenda. E aí eu fui empolgadíssimo, os irmãos devem imaginar. E quando chegou lá, aqui eu vou finalizar essa primeira parte dessa pergunta com isso. Foi em novembro, terceiro domingo de novembro do ano de 2018. Eu marquei, isso ficou marcado na minha história. E eu estava na área 6, fui convidado para a área 5, e eu preguei sobre Mateus 7, verso 1, salvo me engano, que quando diz que Jesus está descendo do monte e um leproso vai ao encontro de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele lança aos pés de Jesus e adora. Eu guardei aquela mensagem no meu coração. Foi a primeira mensagem. Fora a minha área, eu estava. Que aí eu disse, irmãos, é mais importante a adoração do que o milagre. Só que naquela noite, eu orei para que Deus pudesse curar pessoas. E por incrível que pareça, pastor, foi algo assim que Deus guardou mesmo para ser aquele dia. Era o Uma tempo irmã, certo, era o momento exato. era um tempo certo. Era Mateus É capítulo como 8 se. aí, a passagem. 8:1, É, 8 e não é? 1. Que diz que Jesus Isso. descendo. E aí, uma irmã chegou para mim, nós fizemos a oração. Eu estava convicto, se hoje Deus curou. Estava tão, vou dizer aqui na história, estava tão cheio, me preparando tanto que eu estava naquela fé. A irmã botou um papel dentro do meu bolso. E no papel dizia assim: Irmão Quemuel, eu quero que você ore por uma filha minha, que ela está desanimada pela medicina. Mas eu creio que, pelas palavras que Deus lhe usou hoje, que ela vai ser curada. Aí abaixo dizia assim: e também oro pela uma prima minha que está com CA. Eu cheguei em casa, rapaz, empolgadíssimo, orei e tal. Aquela irmã, não passei assim uns 5 meses sem ver aquela irmã. Aí um dia eu me encontro com ela no Tempo Central, numa segunda-feira, e ela disse assim: irmão Quemuel, queria lhe dizer, minha prima que eu lhe pedi oração, ela faleceu. Senhor, eu fiquei triste. Eu disse: meu Deus, mas eu quero lhe dar uma notícia boa. A minha filha, Deus curou. Olha as palavras dela, pastor. E Deus me fez entender que ele lhe usou em oração para minha filha ser curada. O senhor foi vou até dizer, uma duplicidade de sentimentos. Fiquei muito triste pela prima dela, mas eu fiquei muito feliz por a filha dela ter sido curada. Então foi minha primeira oportunidade de pregar. E a partir de novembro de 2018, pastor, até no meio da pandemia, para a honra e glória do Senhor, eu digo isso. Que Deus continue me cobrindo da sua graça. Nunca mais eu passei um mês sem receber uma oportunidade para pregar fora a minha igreja. Nunca mais. Glória a Deus. Então, essa é a experiência. Hoje nós já estamos em 2023. Então, eu estou pregando desde novembro de 2018, para a honra e glória do Senhor. Muito bom, muito boa essa experiência. Eu lembro também, se eu me converti, assim, essa parte de me converter é engraçado. Quando eu comecei a entender as coisas, eu tive a necessidade de perceber que eu precisava me converter. Eu tive vários sonhos quando era criança, eu não entendia. E aí minha família não aceitava, de jeito nenhum. Com 6 anos eu fui, mas a família não aceitou, não aceitou. E aí não larguei de mão.
8 anos eu fui tentar me converter de novo, ser crente. E aí eu fui visitar uma tia e ela era crente e ela falou, vamos para a igreja, tá? Aquele negócio. E eu sempre tive vontade, fui lá na frente e aceitei a Jesus. Quando eu cheguei, né, quis dizer para minha avó, mas do lado de casa morava um irmão que era dirigente da congregação. Eu estudava junto com as filhas dele. Era duas filhas, né? E um dia na escola lá brigando, rapaz, o cara xingou minha mãe e eu desci a mão dele. Ela disse assim: rapaz, pô, tu não é crente mais não. Eu disse: por quê? Não, porque a Uhum. Bíblia diz que se der um tapa tem que virar a cara do outro lado para bater. Isso não, pô, se for assim, não quero não. Não dá não. Não dá para mim esse negócio. Aí eu larguei ali também. Eu deixei de ir para a igreja. Mas sempre com aquela vontade, né? E aí depois eu disse para minha mãe, né? Para minha tia, que eu queria ir ser crente, tudo. E aí elas disseram assim: rapaz, é o seguinte, a gente não gosta de crente, nós somos contra, mas se você quer, você pode ir, mas no dia que você sair, eu lhe dou um ataque. Depois feito o acordo, né? E aí foi quando eu fui para a igreja para ficar. E aí no dia que eu fui, né? Eu lembro que foi interessante. Eu tinha uma nota baixa em matemática e eu precisava de ajuda nesse trabalho e que eu conhecia um professor de matemática que era crente. E ele tinha um programa no rádio. E eu perguntei por quanto ele me daria uma aula naquele assunto. Ele disse: rapaz, é o seguinte, eu tenho um programa no rádio, tal hora, era 12 horas, de 12 a uma. E tu ouve o programa, e aí depois, aí, quando terminar, tu vai lá em casa. Aí o rapaz, o jeito, ouvi esse programa, né? Aí eu fui, ouvi o programa todinho, aí terminou, fui bater na casa dele. Ele me ajudou lá com o trabalho, o nome dele é João Batista. E aí eu perguntei, quanto é aí, como é que eu faço para te pagar? Não tinha nem dinheiro. Ele disse, não, faz o seguinte, vai lá na igreja, no culto, amanhã à noite, sábado. E onde é a igreja? Tal lugar. Pois eu vou. E eu fui, lá doido para ser crente, mas não fui. Mas no outro, eu disse, no outro sábado eu venho, vou ser crente. E eu fui. E quando eu estava voltando para casa, eu encontrei um amigo adventista. E lá no culto eles me deram o Novo Testamento. E aí eu, muito tímido, com vergonha, botei o Novo Testamento no bolso e fui pensando como era que eu ia fazer para dizer para os amigos que eu era crente agora e dizer para minha família em casa. Aí o cara me pegou no caminho. Tu vem da onde? Rapaz, eu quase não respondia. Ah, da igreja. Ai, tu é crente agora. Eu falei, eu sou mais para não do que para sim. Ele disse, cadê tua Bíblia? Eu meti a mão no bolso para dar o Novo Testamento para ele. Disse, rapaz, tu cria vergonha, rapaz. Te enganaram, moço. Cabo adventista, né? Te enganaram, cadê aqui o Antigo Testamento? Mas esse cabo entrou, moço, entrou. Aí ele me desviou bem ali. E eu fiquei, rapaz, o cara me enganou, rapaz. Aí no outro dia cedo, eu fui na casa do dirigente perguntar para ele, que fiquei confuso. Ele disse, rapaz, eu vou te dar um livro aqui para tu ler. 30 razões porque eu não guardo sábado. Eu memorizei esse livro, eu parti pro caba lá, mas só teve um problema que esse cara pediu esse livro para ler e não devolveu mais. Eu fiquei no prejuízo. Aí naquele dia eu tomei uma decisão. Cara, eu vou estudar para defender minha fé. Se é isso que eu quero, eu vou estudar. E ali eu comecei a estudar mesmo, estudar, estudar. E aí eu me senti muito cedo preparado para pregar. Eu ia pro culto doido para pregar também, doido, doido, afiado, moço. Eu ia pisando assim, doido para me chamarem, me dar a oportunidade. Mas eu lembro que demorou demais, demais mesmo. Vinha as primeiras. Eu esperei tanto que teve hora que eu desanimei. Disse, rapaz, não vai dar certo não, esse negócio aí, não vamos dar oportunidade não. Mas aí, né, foi chegando o tempo, a hora, e eu fiquei muito tempo pronto, preparado. Rapaz, se me der a oportunidade, eu estou pronto, pronto. E aí, quando chegou a oportunidade, realmente eu estava preparado. Então, eu acho muito parecido com a tua aí de ir para o culto afiado, afiado. Isso que, rapaz, que se triscar aqui, eu estou no ponto. Mas demorou muito, e quando vieram as oportunidades, a gente começou a desenvolver. Então, isso é muito interessante, porque tem muitos irmãos também, né, jovens, de modo geral, que se acham, alguns estão preparados, outros não estão preparados, e ficam ali no pé e no outro. Eu conheço pessoas que desanimaram, desistiram pela falta de oportunidade, mas como cristão, a gente entende que é na hora certa. Quando a gente está passando ali por aquele momento, tenho certeza que tu questionava, mas rapaz, meu pai me conhece, todo mundo me conhece aqui, por que não me dá uma oportunidade? Porque a pessoa tem uma visão diferente, ela tem uma visão Sim, diferente. E nós sabemos que as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu creio muito naquela palavra que Jesus fala: o que eu faço agora tu não entendes, mas depois tu vai entender.
Aí depois a gente, rapaz, realmente era desse jeito. Então, muito bacana, assim, muito bom, né, a sua experiência. Tenho certeza que vai falar para muitas pessoas que estávamos igual a nós, doido para pegar o microfone, e aí ele tem que entender que vai chegar a hora certa. E o segredo, ele está pronto, né? Eu aprendi muito cedo com um amigo meu, ele disse que as oportunidades favorecem as mentes preparadas. Eu guardei isso e sempre procurei andar preparado. Se me chamar, eu estou pronto. Se não chamar também, não vai ter confusão. Hoje eu tenho esse entendimento, sento ali para ouvir de boa, sem nenhum problema. Muito bom. A segunda parte que eu quero tratar contigo aqui é ouvir a tua experiência, né? E com base na sua experiência, quais seriam os conselhos que você daria para os jovens pregadores, né? Aqueles que estão iniciando, aqueles que são literalmente novos na idade, com base na tua experiência, quais seriam os conselhos que você poderia recomendar para essas pessoas? Quero elencar aqui alguns, né? Primeiro, esse não pode faltar, o preparo, acima de tudo, porque, como o senhor até falou no início do trabalho, aqui do podcast, que alguns inventam, né? Porque, assim, pastor, nós temos uma tendência, e quando eu digo nós, eu creio que aconteceu com a grande maioria, de vermos outros grandes pregadores, se não pessoalmente, mas utilizando, né, o YouTube, utilizando a internet. E meu primeiro conselho que eu dou aos jovens é nunca imite ninguém. Nunca Perfeito, imite. Por perfeito. mais que você goste da pessoa, do estilo da pessoa, mas nunca imite. Eu fui aprendendo, e aqui não é modéstia, alguns amigos meus dizem assim, que rapaz, tu quer ser humilde. Mas não é. Eu sou bem sincero para o senhor. Um dia eu parei para pensar e fiquei, rapaz, por que, que Deus me usa assim? Porque, assim, às vezes eu até brinco, eu digo assim, eu sou um pregado assim, devagarzinho. Porque, assim, pastor Fábio, o senhor não teve a oportunidade ainda de me ouvir, mas eu não me taxo nem como pregador pela questão que eu particularmente, não tenho uma eloquência, mas Deus, pela bondade dele, tem aberto as portas da forma que eu sou. Então, eu não tenho voz para ser nem imitar nenhum pregador. Eu não tenho, vamos dizer assim, as técnicas, como alguns têm. Então, eu fui aprendendo. E fui aprendendo, amadurecendo, e fui percebendo que não existe a necessidade da imitação. É você ser aquilo que Deus lhe colocou, da forma como você é, e utilizar o que você tem. Então, primeiro, você se prepara. Conhecimento. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Eu trabalho com essa questão. É andar junto. Eu não posso ser um conhecedor da Bíblia sem buscar uma intimidade com Deus. E eu também não posso pegar e ser só íntimo de Deus sem ser conhecedor da Bíblia. Eu Perfeito. tenho que conhecer a Bíblia, mas eu tenho que buscar em oração. É importante o jovem jejuar, porque eu sou bem sério para o senhor. Eu bato muito na tecla em alguns lugares que eu tenho uma oportunidade que isso está quase raro. Você quase nem ouve falar. É o jejum. E hoje se, se lançou tanto tipo de jejum que não é bíblico. É, Hoje você quiser estudar, deve ter aí mais de 30 tipos de jejum. Só que a Bíblia não fala desses 30, né? Criações. Desses, Mas desses está ficando jejuns bom. aí, desses jejuns aí, o que eu acho mais fraco é aquele que a pessoa começa depois da janta, vai até no outro dia, meio-dia. Se ele passa a noite dormindo, Vai é moço, bom demais, né? se a noite Não, dormindo, entendeu? esse aí ainda melhorou. Uma vez eu vi um rapaz, ele disse assim, na internet, né? Disse assim, eu
fiz um propósito. Esse pessoal trabalha muito com isso, né? Eu comi 6 da tarde e entreguei na hora que eu fui dormir. Só que ele não disse o horário. Aí eu até brinquei com um colega que ouviu junto comigo. Eu digo, rapaz, tomara que esse jovem não tenha dormido 9 horas, porque 3 horas É, não deu nem para cansar. é. Mas, infelizmente, nós estamos nesse mundo. Mas o que eu aconselho é não imitar ninguém. Se Essa, preparar. essa parte de imitar aí, ela é Pode tão falar. interessante, é que, assim, no início, eu tive essa dificuldade de gostar de alguns pregadores e, assim, e acabar me apegando ao estilo deles. Lembro que minha esposa me ajudou muito nessa questão. Eu entendi que eu precisava criar meu próprio estilo, né? E é isso que eu sempre recomendo para algumas pessoas. A pessoa procurar criar o próprio estilo dela, o próprio estilo dela. A gente consegue se desenvolver o seu próprio estilo, o seu próprio estilo. E aí ela batia muito nessa tecla, rapaz, tu parece fulano de tal, não sei o quê. Aí eu decidi, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou parar de ouvir pregadores. Não é uma questão de egoísmo, mas era tipo assim, enquanto eu não tiver meu próprio perfil, meu próprio estilo de pregar, eu não vou mais ouvir ninguém. Assim, de DVD, esse tempo era DVD, né? Não tinha negócio de YouTube, tinha, mas ninguém dava muita atenção. Vou parar de assistir DVD. Eu tinha era mesmo de DVD de pregadores. Eu vou parar, dar fim nesses aqui, não vou comprar mais, eu vou ter que ter meu próprio estilo de pregação para não ter influência de ninguém, de estilo, comportamento. E aí, assim, com muita luta, né, eu consegui criar meu próprio estilo de pregação sem. Alguém vai me ouvir e nunca vai dizer, ah, tá imitando alguém, parecendo com alguém. Ou eu não tenho esse problema, mas esse ponto que você levantou é muito interessante, muito interessante. Essa parte de você falar assim, é porque eu tenho falado muito que na Assembleia de Deus as pessoas definem um pregador pelo tom de voz, né? Não o tom de voz, é o estilo. Aquele estilo agoniado. Pá, 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 pá. E aí, quando a gente ouve esse estilo, né, na mente assembleiana, não estou generalizando, não. Aí é um pregador. O cara nem vai para o conteúdo, vai para o pipoco, pipoco. E a gente vai aprendendo também, é uma coisa que eu lutei muito para largar isso de mão, né? Tenho lutado, inclusive o pastor Caetano me deu uma ajuda muito grande nisso. É assim, que a gente entende perfeitamente que a graça de Deus não está nessa questão de voz. Eu não estou dizendo que eles não têm o estilo, eu respeito, mas a graça de Deus, a manifestação de Deus, o agir de Deus, não se define por isso. Então é muito interessante, eu tenho falado muito isso, que os jovens pregadores, eles precisam disso, entender isso. Por exemplo, né, eu já ouvi falar que você prega calmo, devagar. Eu já ouvi É, muitos outros irmãos que pregam calmo, devagar, mas você vê a graça de Deus ali, entendeu? E aí, é uma coisa que eu tenho batido muito na minha mente e tenho tentado, esforçado muito a isso. Quando eu vou dar um estudo, eu consigo perfeitamente. Quando eu vou dar aula, eu consigo perfeitamente. Que quando a gente prega naquele ritmo, né, que o povo chama de pipoqueiro, de aquela empolgação na voz, você acaba atropelando palavras, alguns sons não saem nítido, às vezes a mentalidade da pessoa não tem a capacidade de estar digerindo aquilo que realmente está sendo passado. Então tem uns lados positivos e negativos. Mas o importante da conscientização, acho que vale aqui esse registro, é cada pregador, cada irmão entender que a graça de Deus, o agir de Deus não está condicionado a ritmo de voz, a ritmo de voz. Eu já tive essa isso. experiência mesmo. Assim, eu era pregador de uma festa e tinha outro pregador, e o senhor tinha, parece que era 70, 80 anos. E eu era pregador do dia seguinte, ele era da abertura. Como eu estava na cidade, eu fui para ouvir o pregador. Mas eu vou lhe dizer que o culto eu pequei muito nesse culto, porque na hora que eu cheguei, que eu vi que era o pregador, eu disse, rapaz, não vai prestar não. Esse homem, nessa idade, vai ficar só conversando, isso, aquilo, não vai pregar. E eu fiquei com aquilo na minha mente o tempo todo. Só que aí, quando ele começou a pregar, eu desanimei de vez. Vixe, rapaz, não vai dar nada não. Mas ele ali na idade dele, bem devagarzinho, lento, e a graça de Deus se manifestou. Nesse dia lá eu vi curas, sinais e maravilhas, pessoas sendo revestidas, e ele não gritou, ele não fez esforço nenhum, né? Na hora da pessoa doente, ele disse assim, tu tá sentindo o quê, meu filho? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ele disse, em nome de Jesus, que essa dor de cabeça desapareça. Cadê a dor? Ó, irmão, olha, passou, passou. Aí eu fiquei, E aí, é o pode mistério isso. de Deus. É. Aí a partir daquele dia,
eu até comecei a colocar isso em prática. Tipo, se eu for orar para uma pessoa doente, eu não alongo a oração, não. Qual é o problema? É isso, é isso. O problema, em nome de Jesus, sai. Eu aprendi naquele dia com É, aquele homem, então eu percebi que a graça de Deus não está condicionada a essas coisas. Esse ponto que você levantou é muito importante para abrir um leque aí na mente das pessoas que pensam que ele tem que começar no 220 e terminar no 240. Onde o pastor disse assim: tua isso. voz não vai durar 10 anos, vai te acabar. Isso é interessante. Não, e aí, pô, entra uma questão que já me perguntaram, eu vou deixar exposto aqui, respondendo até algumas outras pessoas que já me questionaram. Não que eu não sei como o senhor aguenta pregar 3 vezes no final de semana. Já aconteceu de eu pregar 3 vezes no mesmo dia. Na semana passada, foi que aconteceu. Eu anotei uma agenda que eu ia pregar sexta-feira. Seria sexta, pregaria sábado de manhã e sábado à noite. Só que quando foi na sexta-feira, o pastor mandou o bannerzinho, ele não tinha mandado o bannerzinho individual, dizendo que eu pregaria no sábado. Eu disse, meu Jesus, como é que eu vou pregar? Um culto começando às 18 horas e o outro culto começando às 19h30. Aí eu disse para ele, pastor, eu não vou mentir para o senhor, a culpa é minha, eu anotei errado. Eu pensei que eu ia pregar sexta, eu estava dizendo que só vou pregar amanhã. Senhor, eu acho que não dá certo. Ele, não, senhor, o culto aqui vai começar às 7h30, basta eu chegar às 8h30. Eu digo, não, pastor, eu não gosto de chegar tarde. Pronto, eu quero até abrir aspas aqui. Os que estão começando agora, não fique chegando tarde nos cultos, não. Viu, pastor? Por quê? É um aprendizado que eu tive. Eu gosto de chegar cedo no culto, que primeiro é o nosso papel mesmo. Alguns pensam assim, ah, não, eu sou pregador, aí por ter aquele estigma, né? Não, eu chego tarde mesmo. Não, chegue cedo. Eu, irmão Kemuel, eu gosto de chegar cedo para ver se na hora da apresentação tem pessoas amigas. É um ponto interessante para você saber quem é as pessoas amigas e na hora do convite você se direcionar a elas. Eu gosto de chegar cedo para adorar, que o pregador não é para ser adorado. Alguns pensam que é para ser adorado, não é. Ser adorado é Deus. O pregador ele precisa também oferecer um culto, então tem que chegar cedo. Aí o que é que acontece? Eu consegui, preguei de manhã, preguei 7 horas da noite, preguei de 10 para as 7 até 7h30, fui para outra agenda, preguei, e quando deu de manhã, minha voz estava desse jeito aqui que eu estou falando com os irmãos. Aí um amigo meu me questionou, como é que tu faz? Eu digo, é porque eu sou eu. Foi o que Deus me deu para me responder para ele. A minha forma que Deus me deu de pregar, eu não mudo. E ela me ajuda. Eu noto que ela me ajuda a conseguir não perder minha voz. Não estou criticando os irmãos que gritam, que tem a potência da voz. Quem tiver, eu louvo a Deus pela vida dos companheiros. Mas o meu estilo me ajuda nisso, a poder ter várias oportunidades, se for preciso, no final de semana. Hoje eu Porque sofro, o meu estilo. hoje eu sofro com o resultado de ter sido agofado no início. Às vezes eu tento pregar mais Se lento, eu pegava mas acelerado, cara. era. Graças a Deus eu estou me libertando desse negócio. E aí, só que assim, eu sofro as consequências, porque tem vezes que eu estou pregando e eu sinto que a voz começa a falhar. E aí algumas Pra não pessoas ficam falhar, né? preocupadas e trazem até água, mas se eu tomar água aí falha de vez, falha de Aí vez. fez. Então eu tento só controlar ali, entendeu? Já passei essas situações algumas vezes, eu tento controlar e aí aos poucos ela vai retornando. Mas eu tenho procurado ir mais lento, exatamente por questão de saúde também e entender que às vezes acelerado demais não vai assim, não vai ser eficaz para quem está ouvindo, para quem está ouvindo. E essa parte de atrás aí, rapaz, um dia desse eu passei uma vergonha grande aqui. Eu fui pro culto. Primeiro aqui eu tive que me acostumar com o horário de 18 horas. Eu tive um Ah, imprevisto, e aí esse imprevisto aconteceu e era o pregador. E aqui geralmente quando é 7 horas o pregador já está pregando, né?
que aí, que quando eu tive tinham, esse imprevisto, cheguei na igreja, era 7 horas. O pastor já tinha chamado, parece que 2 vezes pelo meu nome, era uma vez. Rapaz, eu cheguei lá, nesse dia, acho que eu nem consegui pregar, morto de vergonha, desorientado, atrapalhado. E só deu tempo eu chegar no púlpito, acho que nem terminei a oração direito, pastor, vamos ouvir o pastor Fábio pregar. Rapaz, ali foi assim, eu não tive culpa, um assim, clima, houve um né? imprevisto, né? Mas chegar atrasado no culto realmente é muito chato, e principalmente quando a gente vai pregar, aí eu disse, rapaz, eu vou fazer de tudo para me adaptar com esse horário aqui de 18 horas e não vou mais passar essa situação de novo, mas não. Aí é bem complicado essa parte, e a pessoa sempre tem que estar ali, porque não é estrela, entendeu? A pessoa não é estrela. Né? Então, você é um crente igual aos demais, igualzinho, igualzinho, igualzinho. A Sim, diferença é que você vai ter uma responsabilidade de levar a palavra, resolvido, né? entendeu? É Que não é uma verdade. coisa assim banal, sim, é uma grande responsabilidade. Você vai trazer edificação espiritual para vidas através da exposição da palavra. Então você tem que estar no mesmo nível dos outros, no sentido de pé no chão, de humildade, para as coisas acontecerem. Muito bom essas Isso. recomendações. Mas fique à vontade. Então, vamos lá. Só para fixar, é uma das coisas que eu faço muito na mensagem, viu, que as pessoas ainda não teve oportunidade. Eu não sei se o povo gosta ou não gosta. Pelo que parece, pelo menos o dirigente gosta. Que eu sempre digo para os jovens que você, preparando uma boa mensagem, e Deus ele lhe honra no momento que você retorna. Porque ir uma vez numa igreja, tudo bem. Às vezes você vai, tem um amigo, tem um dirigente que nunca lhe ouviu. Mas quando você tem uma segunda oportunidade naquela igreja, é sinal que Deus lhe usou. É a minha visão. Sinal que você levou algo da parte de Deus. Claro que se você realmente preparou. Então, eu tenho essa questão na minha cabeça. Essa Eu aí é, sempre gosto de voltar, essa é a viu, pastor? famosa frase que o difícil não é abrir a porta, é deixar ela aberta lá. Tá Né? aberto. Eu, não, eu até brinco com os meninos mais novos, eu digo, nunca diga que alguns pregadores famosos gostam de dizer. Hoje eu vou falar tudo, porque eu já estou aqui. Não. Fale o que Deus quer falar para a igreja, sem invencionismo. Porque se for de Deus, ainda que a palavra seja dura naquela noite, naquela oportunidade, mas Deus ele vai fazer com que você retorne àquele lugar. Então eu tenho muito isso. Para os meninos que estão começando, pregue somente aquilo que Deus realmente falou para você, colocou no seu coração, sem invenção. Não queira demonstrar uma santidade, uma crença maior para impressionar. Nosso papel como pregador não é impressionar. Nosso papel é transmitir a mensagem de Deus. Então, muito desses meninos, e eu digo isso porque eu já fui lá atrás, é chegar em um lugar e querer. Então, hoje eu tenho que impressionar. Outra coisa, pastor, que eu tive que me moldar. Terminava o culto. Se não houvesse aquele movimento, eu digo eu, estou falando de mim, que para os irmãos é uma experiência. Eu chegava triste e cheguei um dia a me ajoelhar. Na hora que eu cheguei do culto, disse assim: Deus, por que tu não me usou hoje? E Deus, pela bondade e misericórdia, que eu sempre penso assim, ele usou uma irmã 2 dias depois para me mandar uma mensagem. Para mim foi o pior dia como pregador. Eu saí dali decidido, eu disse, cheguei a falar. Dentro do carro, eu dirigindo, eu disse, rapaz, eu nunca mais prego. Eu fiquei tão frustrado que. E aí Deus usou uma irmã e a irmã botou assim, irmão Kemuel, aquela mensagem não foi para mais ninguém a não ser para mim. Mas Perfeito. foi como se Deus. Claro que Deus não faz isso, tá? É um linguajar nosso. É como se Deus metesse essa pancada bem no meio assim de mim. Rapaz, aí eu me envergonhei. Eu disse, aí eu fui pedir perdão. Eu digo, Deus me perdoa. É, Aí eu fui entender, pastor,
que não é nosso papel querer fazer com que haja um movimento. Se houver um mover ali, não é nosso. O mover tem que vir de Deus. De Deus. É o Espírito Santo. Mas se houver, amém. Se não houver, não se preocupe. Aí eu guardei isso. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu tenho compartilhado nesse sentido aí o seguinte: o pregador precisa entender que tem dia que ele vai pregar cheio da graça de Deus. E talvez a igreja não sinta nada, assim. Ele está lá pegando fogo, pipocando, os que estão lá com a peteca do olhando para ele, nem. Né? Mas vai ter dia que ele vai pregar seco, seco, seco lá, e a nave da igreja, os crentes estão pegando fogo, estão se animando, glorificando. E eu aprendi isso, Deus me fez entender isso para saber, olha, a obra é minha, você só é o instrumento, entendeu? Verdade. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: no dia que você não tiver a mensagem, pregue Bíblia. Pega um texto que você sabe fazer exposição e pregue. Por exemplo, aqui em Timon a gente prega muito com o tema já dado para a gente, certo? Sim. E aí, assim, cada pregador tem sua experiência. Assim, eu costumo me convidar, me dar o texto, o tema, né? Talvez eu já tenha feito alguma análise, alguma pesquisa sobre aquele texto. Eu posso até esboçar ali, né, um esboço, algumas ideias e ponto. Mas a mensagem, assim, a direção de Deus para pregar comigo só acontece na hora que a pessoa canta um hino antes de eu pregar. Isso é incrível. Então eu vou para o culto sossegado. Eu não vou nervoso, não vou preocupado, entendeu? Porque eu já sei que Deus trata comigo desse jeito. A direção é naquele momento. Naquele momento eu sei a direção que eu vou conduzir a mensagem. E outra coisa interessante que sempre acontece comigo é tipo assim, se eu tiver um tema e um texto de uma festa para me estudar, e eu não consegui estudar, eu não consegui organizar as ideias, não consegui fazer um esboço, então eu já sei que ali Deus vai tratar algo especial naquele lugar e ele vai me fazer entender lá na hora. Então, assim, são experiências que assim, são divergem de pessoas para pessoas. Mas o interessante que você está falando é essa questão da pessoa estar preparada e entender que a manifestação é de Deus. Não é pela força, não é porque você jejuou, não é porque você orou, isso é dever nosso. Mas a manifestação é de Deus, a obra é de Deus. Aí tem dia que você vai pregar e você vai sair empolgado. Rapaz, hoje eu arrebentei a boca do baú. Mas ninguém diz assim, rapaz, essa mensagem foi para mim. Mas tem dia que vai ser igual aconteceu com você. Você sai arrasado, arrasado. E alguém chega para você e diz assim, ô rapaz, moço, essa mensagem foi todinha para mim. A gente fica pensando, meu Deus, como é que Deus trabalha desse jeito, entendeu? Então a gente tem que Foi entender, a forma que aconteceu comigo. a gente A tem gente que fica até entender espantado. que a gente tem que entregar a mensagem e não procurar entender a mensagem, é entregar. E outra coisa, a gente não deve ficar nessa expectativa de esperar retorno de alguém. Esse é o maior erro do pregador. É se viciar alguém e dizer assim, rapaz, a mensagem hoje, ó, foi top. Meu amigo, esqueça isso, esqueça isso. A palavra é de Deus, então o importante é Deus alcançar as vidas. E a gente vai aprendendo com isso. Então, eu acho que essas recomendações aí são excelentes, muito boas. Pode continuar. Uma queria dar, que é o pessoal. E um pouco pesada, viu, pastor? Mas é uma verdade. Para os meninos que estão começando, nunca peça oportunidade. Nunca se ofereça. Eu aprendi isso. E me dói. Eu vou falar que me dói. Eu já recebi, e o irmão Kemuel, algumas ligações, algumas mensagens de gente, vou dizer assim, no escalão mais alto, pedindo oportunidades. Tem algo particular comigo que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus é que abre as portas, na minha visão. Ele usa o homem. Ele usa o homem. Ele vai usar o pastor Fábio, né, como ele está usando hoje, para me dar a oportunidade de estar aqui com ele, para minha honra. Ele vai usar outra pessoa, mas nunca, nem que seja seu amigo próximo.
E o que eu estou falando aqui, todos têm a liberdade de perguntar. Para a honra e glória do nome do Senhor, pastor, falta menos de 5 congregações para me pregar aqui de 2018. Nos campos, eu já tive a oportunidade de, em todos os campos, a gente morrer a pregar. Eu tenho uma amizade muito boa com todos os pastores, todos, que foi um dos pontos que eu lhes falei. A gente temos que ser grato às pessoas que já deu a oportunidade para a gente. Mas nenhum pastor, nenhum dirigente, nenhum amigo vai poder dizer assim, rapaz, o que me pediu uma oportunidade para vir aqui na minha igreja. Porque eu penso que não existe essa necessidade. É você se preparar, como nós iniciamos aqui esse podcast, é você ser uma pessoa que tem gratidão, é você, outra coisa que eu queria até aproveitar para falar aqui, não ser uma pessoa tão fechada, porque tem, a gente sabe que tem pessoas, nós somos da mesma igreja, passa pelo outro, a pessoa nem pode ser orar, mas quer ser pregador. Então você está bloqueando, você está fechando suas portas. Porque o dirigente, por mais vontade que ele tenha de lhe convidar, ele vai dizer, rapaz, acabando, não dá nem para dizer. É a verdade. Então, hoje, eu louvo a Deus por isso. Eu fui recebendo as oportunidades, Deus sabe não pedir para ninguém. E alguns pastores até dizem assim, porque, Manuel, eu vou lhe levar lá na minha igreja. Eu tenho uma vontade imensa de pregar lá. Como já aconteceu, um pastor aqui de Caxias me disse assim, porque eu estou doido para levar. Senhor, a vontade que veio no meu coração foi assim, Senhor, pois me leve. Mas é uma coisa que eu guardei para mim, eu não quero nunca pedir. Deus sabe. Então, os meninos que estão iniciando hoje, não precisa. É minha visão. Você não precisa pedir oportunidade para ninguém. Ore, prepare-se bem. E o que eu vejo que Deus faz muito, pastor Fábio, é você se preparar para quando você tiver a oportunidade no lugar. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu pregar num lugar, quando terminar, eu já saí dali com 2, 3 agendas. De outros obreiros que estavam ali, e disseram assim, ó, rapaz, o irmão Kemuel, ele realmente ele se... Porque a pessoa nota, se você pelo menos tem o interesse de pegar a Bíblia, de abrir a Bíblia, or, ler em casa, preparar alguma coisa, do que aquele que quer chegar lá e... Eu gosto disso, viu, pastor? Sou contra não, quer dizer bem que para os irmãos. Mas tem alguns que já chegam e levante a mão, derruba o irmão, chute ele. Eu não sou de fazer isso, para quem me conhece sabe. Não, também não vou dizer que sou contra. A minha Mas se você esposa não gosta desse negócio no minha pau. Digo, levanta a mão, empurra o outro, faz isso. Ela, para não o fazer nada assim. irmão, porque assim, se você faz muito isso e não levar a palavra, que é o importante no momento, você não volta, é uma realidade. Então, o que é que o povo, não sei, isso aqui é uma verdade. O povo, por mais que o pecado esteja rodeando, esteja, como a Bíblia diz, o mundo jaz pecado, abunda no pecado, mas o povo, pastor, mesmo em todo esse estado, ele tem sede de ouvir a palavra. Então, leve a palavra, que aí você vai ver. Aí não precisa você estar se oferecendo, não. Eu recebo muito, viu, pastor? Muito, muito mesmo, Deus sabe o que eu estou falando. Eu já até trouxe algumas pessoas que me pediram, mas eu trago com o coração meio fechado. Porque eu não digo para a pessoa, rapaz, não faça isso não. Mas dá vontade. Porque eu penso que Deus vai abrindo as portas. Não é porque eu estou na sua frente, Deus sabe. Deus tem aberto algumas oportunidades para o Senhor, eu tenho lhe acompanhado. Se eu disse que eu sou pregador, mas eu tenho acompanhado essa rede social, eu vejo que nos domingos aí o Senhor tem andado. Deixo aqui até registrado no podcast. Ele já recusou uma agenda minha. Mas eu vou conseguir trazer ele aqui na Peniel, em Não, nome de Jesus. não, não é recusar. Mas, assim, É porque não, assim, estou brincando. é, Ele tinha um mas é assim, ó, compromisso, né?
Sim, assim, eu fico feliz aqui em Timon de estar há pouco tempo aqui e, sim, pouco tempo também me envolvendo na igreja. Eu fiquei feliz com a tua fala aí, porque as congregações que eu fui já voltei a segunda vez já. Acho que 90% eu voltei aí. Deve ter 10% que É não sinal aprovou, que mas sinal Deus noventa por está no cento negócio. deu para voltar. E aí, eu tinha decidido parar de pregar. Tinha decidido parar de pregar. E aí, só que tem aqueles amigos, rapaz, atende aí, atende aí. Aí você atende um. Se você atende um, aí tem que atender outro. Porque o cara diz assim, rapaz, tu for atender fulano e tu não me atende. Aí eu comecei nesse negócio de voltar a atender, né? Aí eu percebi que fiquei muito apertado. Aí eu disse, rapaz, eu vou voltar a atender esse convite, mas vou controlar agora. Eu vou controlar para não ficar também todo final de semana para um lado e para o outro. E um dia desse eu fiz um negócio assim, meio desajeitado que eu fazia antigamente quando era mais novo, e hoje já não tenho mais essa estrutura toda. Eu ia pregar em São Luís, sexta-feira à noite, para no outro dia estar pregando aqui em Matões, no sábado à noite. Eita, Aí eu a fazia muito isso viajada é boa. antigamente, né? Aí disse, rapaz, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso, não. Não tem condição. Não há, assim, não há também muita necessidade de estar nessa correria. E aí aqui em Timóteo, assim, graças a Deus, sim, né? Tem, por exemplo, eu fui no culto de missão anterior pregar numa congregação. Aí o irmão estava nessa congregação, nesse culto, aí já me convidou para o culto na congregação dele do outro mês, de missão. Então ali já fechou, missão, né? E aí eu vou lá naquela, e lá naquela, né? A pessoa da igreja, de outro departamento, ou de outra igreja tá ali, aí já convida, rapaz, vamos tal dia lá na minha congregação. E aí vai, naquele aí tu convidou, eu estava aperreado, porque tinham três congregações me convidado, eu já tinha fechado com uma. Eu fico assim, pô, irmão, rapaz, não é porque eu não quero, é porque não dá. Tipo no dia da reforma, né, do trabalho da reforma. Assim, o irmão estava na congregação dele pregando, ele matou logo a pau. Pastor, na reforma, dá para me atender aqui? Aí eu, rapaz, já tô aqui, olhei lá, dá, senhor. Aí depois outras congregações convidaram. Aí assim, não encaixou lá. Mas eu queria saber se tem que dar oferta para pregar lá na tua congregação ou não. Poder ir lá. Porque é isso. Eu quero deixar aqui registrado no podcast e quem quiser agendar o pastor Fábio, só do meio do ano de 2024 para lá. E aqui o homem já está fechado aí, graças a Deus. Então, Rapaz, pastor, as recomendações tem muito mais, mas as mais básicas é essa, para principalmente os meninos que estão iniciando, que possam fazer isso. E eu tenho certeza que fazendo isso, Deus vai honrar de forma poderosa. eu estava muito curioso para fazer uma pergunta aqui, mas essa pergunta ela foi respondida no decorrer do podcast, que era qual o segredo para ter uma agenda lotada igual a sua. Oh, Jesus. Só que aí, no decorrer, você foi falando, e tudo isso é uma junção de coisas que contribuem, né, para uma agenda lotada. E aí, sendo bem sincero e honesto mesmo, a gente sabe que realmente a sua agenda é lotada, né? A gente acompanha as redes sociais e sabe que realmente é lotada. Eu acredito que um dos segredos é humildade mesmo, é ter humildade e também, né, é, assim, eu acho que eu já vivi essa fase de se a gente vive fases, né? Então vai chegar um Sim, momento que você pode ter outros projetos que não vai ter como atender convites. Vai chegar um momento também que as agendas elas podem cessar e a pessoa precisa estar madura para isso, entender que existem exatamente. fases na vida que vai acontecendo. Mas eu queria sim, se você pudesse compartilhar, né, apesar de já ter dito algumas coisas para a gente, né, o segredo de agenda. Eu lembro que eu cometi os erros que muitos pregadores cometem quando o cara, assim, eu viajei muito pregando, e o pessoal chama de pregador itinerante, essas coisas, é de botar agenda aberta. Eu não sou nada contra quem bota. Tem muitos amigos que colocam. E eu tinha esse negócio de colocar agenda aberta. Depois eu percebi que não é legal, assim, no meu ponto de vista, né? Eu não critico nem todo mundo que fala.
mas eu, assim, não, eu vou parar com esse negócio. E aí eu acredito muito numa coisa que você falou, que Deus, ele cria oportunidades e você deve estar pronto. Então eu vou numa congregação que eu nunca fui, principalmente nesses trabalhos de jovens, de missão, que tá ali a congregação EBD, que tá, aí a pessoa te ouve pregar, né? Rapaz, aqui prega direitinho tudo. Eu vou convidar para levar lá na minha congregação. E aí o ruim também, eu acho que você já vive isso, é a praga da fama. A praga da fama atrapalha. Porque eu lembro que quando eu comecei a pregar aqui em Timon, aí uma pessoa me convidou, e aí depois as pessoas ficaram ligando para ela, para perguntando quanto era o cachê. Eu disse assim, rapaz, eu te cobrei valor para ir aí, eu te disse valor X. Nem oferta eu te pedi, como é que tu tem que dizer para esses irmãos que eu não pedi nada não, senhor. Né? Porque não existe isso. É assim, às vezes, quando você vai pregando muito, aí tem congregação que até quer te levar, mas idealiza logo. Rapaz, tem que ser uma ofertona, uma coisa grande. E a gente sabe que eu conheço você, sei que você não prega por isso, né? A gente não prega por dinheiro. Também não estou dizendo que nós somos contra isso. Mas, assim, são coisas que às vezes podem atrapalhar, né? Algumas portas se abrirem e esses conceitos equivocados, né? Mas Sim, é sim. sempre E bom a gente ir desenvolvendo. aqui eu quero até lhe contar algo que chegou até mim, né? Estou até meio assustado. E ainda não tive a oportunidade, né, de expor. O podcast vai me ajudar. Eu sei que quando for lançar ele, vou distribuir aí para Amanhã, chegar. Mas, assim, esse ano teve uma mudança de agenda, apesar que Deus continuou me dando oportunidades, mas bem, aqui em Timon nunca aconteceu de um pastor me ligar, me ligar perguntando. Mas bem que em Teresina, qualquer agenda, se eu me ver pregando em Teresina, a grande maioria, o irmão me liga já perguntando. é, Não, o senhor pode vir tal dia, tal. Eu digo, eu tenho que olhar para a minha agenda, tenho que pedir. Aqui é outra coisa que eu quero deixar claro para os meninos mais novos, é pedir autorização do seu pastor. Eu sempre peço a autorização do meu pastor. E primeiro eu olho a agenda da área. Se tiver qualquer trabalho de área, já tá despachado. Mas no meu caso, porque eu sou dirigente, você que for só um cooperador da obra, você pode ainda pleitear com o seu pastor, né? é. Mas no meu caso, eu tenho que olhar a agenda da área, olhar a agenda da igreja e pedir autorização. Aí, quando eles terminam de falar isso, que eu digo que dá certo, aí a primeira pergunta: senhor, quanto é que o senhor cobra? O que o senhor está falando é a realidade. Aí, É. quando eu digo assim, ô senhor, aqui em Timão nós não temos essa cultura, não. A grande maioria. E assim, ô glória a Deus, mas eu vou lhe abençoar. E por incrível que pareça, bem rapidinho, pastor, eu sei que eu estou Não, me fique à alongando vontade. muito, eu tive uma experiência que eu queria contar aqui. Claro que isso são pontuais, é Deus que faz para nos moldar. Alguns pregadores, com a verdade aqui eu tenho que deixar claro, da região, que eu já liguei, estou falando de prova, que eu liguei e quando eu liguei para determinada pessoa, ela já foi dizendo, olha, eu cobro para ser em Timon R$ 300. Eu fiquei assim, mas fiquei na minha também não. E aí, quando eu terminei a ligação, eu recebi uma ligação em Teresina. E aí o pastor me falou assim, irmão, que é o seu? Quanto é que o senhor cobra? Me disse, contei a mesma coisa que eu digo, olha, aqui na nossa região, aqui em Timon, nós não temos esse hábito. Eu não cobro, não se preocupe com isso, não. Me deu o dia, eu vou ver direitinho. O pastor que eu queria trazer tinha acabado de me dizer que era R$ 300. Escutem bem. Eu disse que não cobrasse. Pegar. Fui lá, preguei de noite, era um culto de família. E por incrível que pareça, eu achei a mensagem muito dura. Só que eu não sabia o que estava acontecendo lá. Era a primeira vez que eu estava indo. Era um trabalho de família, eu chamei as famílias, Deus. Quando o culto estava terminando, o pastor falou assim: meus irmãos, quem vai pregar amanhã, que é o irmão Quemuel. Eu me espantei, por quê? Ele tinha me convidado para pregar no sábado à noite. Somente.
Quando ele disse isso, aí meu ímpeto foi de levantar e dizer assim para ele, pastor, eu preciso primeiro da autorização do meu pastor. Eu não posso. Não, já está fechado. Ele falou, deixa o microfone na mão, na frente de todo mundo. Eu fiquei sem jeito. Eu digo, meu Deus, se o pastor não me liberar. Não. Terminou o culto. Ele diz assim: ó, o senhor não me cobrou oferta, mas amanhã eu vou lhe dar uma benção. Desse jeito. Eu vim para casa, liguei para o pastor lá, falou na frente dos irmãos que eu que ia pregar. Eu ainda não era dirigente. Disse, pela agenda não tem nada, mas aí o que é que o senhor me diz? E o pastor, era até o pastor Marcones, ele disse assim: não, pode ir. Eu fui, pastor. Um lugar muito longe, por sinal, mas sem cobrar nada. Fui de novo. Preparei, passei o dia preparando, orando, fui. Quando terminou, irmãos, isso aqui para mim foi um dos dias mais tremendos. Deus sabia como estava a minha situação financeira. Não estava muito bem no dia. Quando terminou, um rapaz chegou para mim, que não era o pastor, e só meteu a mão dentro do meu terno. Aí eu fiquei estranhando ele. Não, irmão, se preocupe não. É uma benção. Aí o que foi que eu imaginei? O pastor tinha me dito no dia anterior que eu ia receber uma benção. Eu imaginei assim, eu digo, rapaz, o pastor mandou o jovem botar aqui no meu bolso. Eu já ia saindo, despedido do pastor, todo mundo. Quando eu ia saindo, o pastor disse assim, irmão, que mais é senhor? Vem cá. Aí eu disse, pois não, pastor. Senhor, eu vou lhe dar uma oferta. Aí eu disse, pastor, eu já recebi a oferta. Aí ele disse, quem foi que lhe deu a oferta? Eu apontei, eu digo, foi aquele irmão beleza. Não, senhor. Aquele irmão ali é um empresário da igreja. Quando ele gosta do pregador, ele sempre faz isso. Mas não tem nada a ver. A minha bênção é uma, a bênção dele é outra. Aí ele pegou e me deu um envelope, pastor. Olha como é que Deus faz. Eu estou dentro do carro, e eu tinha levado um amigo, eu nem me toquei. A gente fica empolgado, a mensagem tinha sido muito boa. E eu disse assim, rapaz, estou satisfeito. Só que eu lembrei, no meio do caminho, eu lembrei, conversando com um colega meu, disse, rapaz, aquele posto que eu queria trazer, muito bom, mas ele cobrou R$ 300. Ele, mas tu está achando caro? Eu digo, não, não é caro, eu não gostei da atitude. E na hora que eu convidar ele, a primeira coisa que ele se preocupou foi em falar da oferta. Aí, o meu amigo falou assim, rapaz, se falar nisso, o que foi que o irmão botou no bolso? Eu nem estava, ia chegar em casa, é claro. Eu digo, rapaz, está aqui. Eu tirei do bolso dele na mão dele. Eu digo, vê aí. Aí ele abriu. Tinha uma caixa de doce, um doce em forma de biscoito, dizendo assim, muito obrigado. Eu achei interessante. Coube dentro do envelopezinho. E por incrível que pareça, tinha um valor de R$ 450. E aí, como meu amigo já estava contando, eu tirei o outro do pastor. Hoje tinha mais R$ 400. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque na mesma hora veio na minha mente. Se eu cobrasse, eu imaginei o pastor que tinha me cobrado 300. Veio na minha mente na hora, eu digo, rapaz, se eu fosse um pregador de cobrar o valor exato, eu perderia a benção. Porque eu não ia cobrar mais caro do que o pastor e recebi um valor maior do que ele. Então, hoje eu trabalho com Deus da provisão. Eu não cobro. Se eu for para um lugar e não receber nada, se o irmão orar por mim, eu fico muito feliz. Deus sabe que não é palavra jogada fora, não. É o meu sentimento. Eu prego se tem algo que me alegra é pregar. Eu até, apesar que o pastor está dizendo que minha agenda é cheia, eu É. estou diminuindo da igreja. Mas se eu pudesse, pastor, é porque eu ainda estou na empolgação, como o senhor disse aí lá atrás, né? Eu ainda estou na empolgação. Se eu pudesse, eu pregar todo dia, todo dia. Mas Deus tem me abençoado. Abençoado muito, muito, muito. Mas é um propósito que eu fiz. Senhor, eu não sei até onde eu vou pregar.
como o senhor disse, existe as fases. É, Mas se o propósito de Deus na minha vida for me tornar um pregador com longevidade, que Deus nunca me deixe. É o pedido que eu faço aí. Eu já orei fazendo isso. Que Deus nunca me deixe pregar por dinheiro. Eu, irmão Kemuel. Quem cobrar, amém, não me tenha como. Mas eu, irmão Kemuel, fiz esse propósito no meu coração. Se Deus me entregar, se o irmão me abençoar, eu recebo com todo o coração. Mas que eu, Deus nunca me deixe dizer eu prego por tanto. eu entendo assim perfeitamente, eu também não cobro. E aqui, Timão, você sabe, né, que os irmãos têm mania de dar presente, né? É presente. Mas por Presente. incrível que pareça, eu já fui pregar aqui em várias congregações, eu recebi oferta em espécie. E geralmente as ofertas eram no valor que eu prezava para o dia seguinte. E eu fiquei Olha aí, assim, ó. incrível como Então, é isso que Deus faz, acontece. entendeu? Mas em nenhum momento eu disse para o Sim, irmão, é tanto, tanto, até porque a gente não tem essa cultura aqui, a gente já sabe que vai ganhar uma lembrança, né? Vai ganhar uma lembrança, então, mas não, se não tiver lembrança, não tem nada não, vai fazer diferença. Mas aqui em Timon, né, que geralmente, né? eu sou exemplo disso, que algumas congregações me deram oferta em espécie, mas todas as vezes que isso aconteceu, era exatamente o valor que eu precisava para alguma coisa no outro dia. Eu aprendo Todo com dia. isso, que Deus é incrível para estar suprindo ali a necessidade, a necessidade. Também. Eu sou contra, Entra em quando o campo. Isso é pastor, uma das respostas, é, viu? Bem rápido. Isso é uma das respostas das minhas agendas. É o que eu exato. vejo, entendeu? Eu não sei se todos vão concordar, mas eu penso que algumas agendas me aparecem também por isso, pela não cobrança. Eu penso que quando você começa a cobrar, você começa a fechar, É. porque nem todas as igrejas têm a condição naquele momento. Agora, Então, me é, pergunto se eu me eu porque essa sou, agenda, uma das coisas. Vai falar. sim, uma das coisas que eu sou contra e a gente precisa assumir ter responsabilidade, tipo assim, você agendar um pregador de fora, né? Tipo você sair daqui para ir, vamos supor, em São Luís, né? Quem lhe convidou, ele tem que ter, no mínimo, a consciência de, pelo menos, cobrir a despesa de viagem, no mínimo, cobrir essa Não, sim, despesa, aí eu concordo. né? E se puder dar uma oferta, bem. E assim, eu fico muito triste quando um obreiro agenda o pregador de longe, assim, ou de outra cidade, outro local, moço que não paga nem a passagem, né? Nem a passagem. Se fosse E comigo, eu acho que não ia mais não, senhor. é, Porque, correto é rapaz, isso. é muita falta de Deixando bem consciência, senhor. claro, deixando bem claro aqui, questão da não cobrança da oferta não tira a responsabilidade de quem convida, É, né? Eu sempre aqui eu tenho preocupação, eu convido, eu pergunto se a pessoa tem como vir, tem carro próprio, se tem alguém para vir deixar, tem alguém para ir deixar. E a gente tenta dar alguma coisa para a pessoa. Porque eu penso, pastor, não sei todos, mas eu, por exemplo, eu recebo a acordar para pregar. A pregação não é só a gente chegar na igreja e abrir a Bíblia. Existe todo um processo em casa. E você tira um tempo para você se preparar. Deixa de fazer, no meu caso, sou contador, tenho um escritório de contabilidade, eu deixo, às vezes, de prestar um serviço para poder estar meditando na palavra, tirando um tempo para orar. E aí você chegar para um lugar longe, como o senhor disse. Chegar lá, o irmão, ô irmão, obrigado. Aí eu penso também que falta um pouquinho de humanidade do irmão falta, falta. nessa situação. É a questão de consciência mesmo, é muito bom. Então, assim, é interessante essa questão de sua agenda estar sempre lotada, né? Assim, eu acredito muito pela questão da sua humildade, assim, da facilidade também, porque eu lembro que eu te conheci quando eu precisei de um serviço seu, não foi que eu estava desesperado, Joel, rapaz, aconteceu um problema aqui, eu não sei como foi que aconteceu, eu quero resolver, e eu não conheço ninguém aqui, tudo, já fiquei com medo de se enrolar também. Disse, não, rapaz, tem um Kemuel ali que resolve para ti.
Se me dá o número desse homem aí. E aí, assim, foi muito acessível, muito fácil, né? Nem conheci. Não, senhor, eu faço aqui depois de se acerta, tudo. E assim, eu acho que essa questão de humildade contribui muito. E acho que um dos fatores principais é pregar a palavra. Que se for Isso. lá e pregar heresia, não volta mais. For lá Volta com lá. meninice, não volta mais. Entendeu? E aí é esse, eu acho que acredito que esse é o segredo mesmo. Humildade. Eu sempre procuro ser humilde, eu sempre procuro, até porque eu já sofri na pele. Uma vez eu fui pregar numa cidade lá e tava um sonzão lá por cima, o cara que ora Jesus cura, que prega Jesus batiza. Eu perguntei quem é o pregador aí, moço? É você aí. Se eu? Você é. Moça, que tomou conta do meu coração. Eu caí nessa besteira de É, noite, ó. Não deu foi nada, moço. saiu lá. É, eu Tem costumo cuidado, né? dizer, e se você pregar, você pode chamar a gente doente, coração que tem. Não falha, não. Pode chamar. Mas nesse dia nem doente tinha na igreja, nem dor de cabeça tinha. Foi lá na frente o horário que eu chamei e não tinha nem dor de cabeça. E ali foi uma Ô, lição Jesus. para mim, entendeu? E disse, não, aqui é os pés no chão, humildade, e aí Deus vai operando. Eu acredito que isso é muito aplicável, assim, para a pessoa que você é, que eu conheço, né? Precisa ter Bíblia, bagagem, ter humildade, e levando a vida, que as oportunidades vão vir, Bem, entendeu? Chefe, pois eu quero lhe mas não agradecer. fica, porque vai ser mais fácil eu lhe ouvir antes. Basta eu me dar um sim aí. Vou lhe mandar aí outra. Para ele na história, a gente tenta uma vez, dá certo. Tem que tentar a segunda. Não, dá certo Aí sim, eu vou, moço, dá certo. aí eu vou aproveitar para lhe cobrar do podcast. Senhor, lhe atendi, me atendo. Tô brincando, viu, mas Não, mas dá certo, vamos atender, dá certo sim. Eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, né? Eu sei que não é fácil, né? Assim, a correria é grande, muito compromisso, mas você me atendeu na primeiro convite que eu fiz, eu realmente estou devendo, mas eu quero lhe agradecer de todo o coração. E amanhã nós vamos disponibilizar esse podcast, eu vou enviar o link, né? Agora o canal vai crescer. Aí, agora nós vamos vai bombar. Jesus. Vai em nome de Jesus. Aí é só você mandar para os seus seguidores, que é capaz até do YouTube parar o canal de tanta gente que vai vir por esse podcast agora, viu? Mas eu quero lhe agradecer de coração e dizer que nós estamos à disposição. Se o senhor solicitar, não tiver disponibilidade, a gente vai bater rente, vamos estar sim contribuindo, que é um prazer muito grande e também acredito que em breve teremos a oportunidade de lhe ouvir pregando. Ouvir presencial, né? Que eu já ouvi aí no YouTube, nas redes sociais, eu já ouvi, né? Mas dá para ouvir aí pessoalmente, em nome de Jesus. Chefe, muito obrigado, né? Você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Vou agradecer essa oportunidade desse podcast, dizer para os que estão assistindo, né? Seguir ao Prático Fábio nas redes sociais. No mestre, ele pode não lembrar, mas eu comprei um curso muito bom, curso de teologia, iniciação à teologia. Teologia Assisti sistemática. todas as sistemas, fenomenal, gostei demais. Tem um aqui salvo. E você pode também estar comprando. Tem vários e-books, vários cursos. E vai atualizando. Não, o pastor Fábio aí, ele é preparado. Então, eu fico honrado, viu, pastor, de coração mesmo, por ter o senhor me dado essa oportunidade de estar aqui no podcast. Para mim é uma felicidade. Esclarecer um assunto que eu gosto muito, que é sobre pregação. E os irmãos que queiram, né, estar sempre acompanhando ou visitando, se for aqui de perto, estamos aqui na congregação Peniel, fica no bairro Parque União, as portas estão abertas para receber, e em breve os irmãos vão poder estar vendo, a gente sempre grava os cultos, o pastor Fábio vai estar conosco lá em nome de Jesus, eu já deixando aqui bem claro, ao vivo, Ao e que Deus lhe vivo. abençoe, viu? Chefe, muito obrigado. Deus abençoe. Então, agradeço pela disponibilidade e acredito que esse podcast aqui vai ajudar muitas pessoas, especialmente jovens, que estarão iniciando a sua jornada de pregadores, de pregador. O nosso desejo é que eles sejam alcançados. Então, você que assistiu,
deixa seu like, comentário, compartilhe, tá bom? E aí também eu vou pedir a permissão e os contatos do Diácono Kemuel para deixar na descrição do vídeo, se você quiser agendá-lo, nós recomendamos. Se precisar também de um trabalho aí na área dentro da, esqueci o teu nome agora, Contabilidade. contabilidade, né? Eu recomendo, já me ajudou quando eu precisei na área. E aí você pode entrar em contato, solicitar o serviço, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe. Em breve estaremos de volta aí com o próximo podcast em nome de Jesus.